Cidadão brasileiro, prepare o bolso, pois algumas velhas despesas voltarão ao nosso orçamento e eu vou explicar para você nesse vídeo. Nessa quarta-feira, dia 19, na volta de Bruxelas da Bélgica para o Brasil, Lula fez uma parada em Cabo Verde, na África, e nessa parada teve um encontro com o presidente do país. Nesse encontro, inclusive, ele soltou uma frase que, bom, é melhor você ver com seus próprios olhos. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Já imaginou se fosse Bolsonaro que tivesse dito isso? Como estaria a imprensa brasileira nesse momento? Bom, outra coisa que veio à tona com essa parada em Cabo Verde foi que, segundo noticiado pela Jovem Pan, o governo manifestou mais uma vez interesse em reabrir algumas embaixadas brasileiras em países que haviam sido fechadas durante o governo Bolsonaro. A primeira embaixada a ser reaberta na atual gestão do governo Lula, é claro, não poderia ser outra, a embaixada brasileira na Venezuela. Tanto que em janeiro de 2023 o governo brasileiro já havia enviado uma equipe para lá. Mas agora entra em questão os outros países que tiveram suas embaixadas fechadas pelo governo Bolsonaro e que agora o governo pretende reabrir. São eles, no continente africano, Serra Leoa, um país com cerca de 8,4 milhões de habitantes, segundo dados de 2021, um número de habitantes menor inclusive do que a cidade de São Paulo no Brasil, e com um território de 71.740 quilômetros quadrados. Para que você tenha ideia, esse é um território um pouco menor do que o estado de Santa Catarina e um pouco maior do que o estado da Paraíba. O outro país africano é a Libéria, um país que tem, segundo dados de 2021, cerca de 5,2 milhões de habitantes e que tem uma área de 111.369 quilômetros quadrados. Isso é um pouco maior do que o estado de Pernambuco, mas bem menor do que o estado do Paraná. E se diante disso você chegou a pensar que não valeria a pena reabrir embaixadas nesses países, espera que agora nós vamos para os países na região do Caribe. Antigua e Barbuda, país que, segundo dados de 2021, tem uma população de 93.219 pessoas, uma área de 440 quilômetros quadrados. Para que você tenha uma ideia, isso é cerca de 13 vezes menor do que a cidade de Brasília. Outro país, Granada. População em 2021, 124.610 habitantes. Área de 88,02 quilômetros quadrados. Outro país é Dominica, com uma população de 72.412 pessoas em 2021 e um território de 750 quilômetros quadrados. E São Cristóvão e Neves, com uma população em 2021 de 47.606 pessoas e um território de 261 quilômetros quadrados. E você pode estar se perguntando por que essas embaixadas foram fechadas. Muito simples, corte de gastos públicos. Cada embaixada brasileira aberta em outro país tem uma série de despesas mensais. Em março de 2021, inclusive, o site Metrópolis publicou uma matéria mostrando que o Brasil, no ano de 2020, gastou ao todo pouco mais de 1,3 bilhão de reais com as suas embaixadas em outros países. Nesse caso, é preciso levar em conta que houve um aumento significativo nos gastos de 2020 em relação a 2019 em função da crise econômica mundial causada pela pandemia. Mas a mesma matéria deixa claro que qualquer embaixada em qualquer lugar do mundo vai ter gastos com aluguel de imóveis, energia elétrica, água, telefonia, folha salarial dos funcionários, dentre outros gastos. E pode ser que você tenha pensado, bom, pelo menos o Brasil tem esses gastos, mas quando o nosso presidente viaja até um desses países, ele fica hospedado então na embaixada ou na residência oficial brasileira nesse país. Pois é, deveria ser assim, mas não é assim que acontece. Você deve ter acompanhado ao longo desse ano matérias publicadas que mostravam o quão exorbitantes foram os gastos com hospedagens das comitivas de Lula em suas viagens, por exemplo, a Londres, Madrid, Paris. E nessa semana a viagem foi a Bruxelas, na Bélgica. Nessa viagem, segundo o jornal Pleno News, a hospedagem da comitiva custou, em 2 dias, cerca de 435 mil reais. A comitiva de Lula ficou hospedada no hotel Stegenberger Wiltshire, esse hotel que está aparecendo na sua tela. Pesquisando no Booking.com, nós encontramos quarto nesse hotel para um casal por até R$ 1.906 ou então R$ 2.157, já com café da manhã incluso. Mas, obviamente, o presidente do Brasil e sua digníssima primeira-dama não ficariam hospedados em um quarto comum. Olha o preço então da suíte presidencial, $37 mil.
E essa imagem aí do banheiro da suíte presidencial já dá a você uma noção do padrão desse quarto. E enquanto tudo isso acontece, Lula continua usando as narrativas de que o mundo é muito desigual, que pessoas passam necessidade por culpa dos ricos que concentram em suas mãos grande parte da riqueza mundial. Mas esse vídeo não vai tratar apenas de desgraça. Dando uma pesquisada sobre o assunto, eu encontrei esse projeto de lei apresentado alguns dias atrás pela deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, que pretende tornar obrigatório a hospedagem do presidente do Brasil nas embaixadas ou residências oficiais brasileiras em suas viagens a países que tenham, é claro, uma embaixada brasileira. O mesmo projeto também visa garantir que essas embaixadas, no caso das hospedagens do presidente, concedam o padrão necessário de hospedagem para um presidente da República. Só que tudo isso se trata de um projeto de lei. A aprovação dele no Congresso já é outra história bem diferente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam saber o que está acontecendo no Brasil. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.